Uma boa noite a todos, né? Estou aqui no centro da minha cidade. Agora são exatamente 2h55 da manhã, né? Eu tô gravando esse vídeo porque algo me impactou num vídeo que eu vi, sabe? Um vídeo sobre um homem que dizia ser Cristo, né? Um homem que dizia ser o anticristo, né? Vamos dizer assim, né? Ele não falava que era o anticristo, ele falava que era Cristo, né? Ele negava a existência de Jesus completamente, né? Não a existência de Jesus, mas negava Jesus como Deus, né? Então, esse homem ele tem aproveitado a morte do Papa Francisco, né? Justamente para ludibriar as pessoas, para dizer que ele seria Cristo, seria o verdadeiro Papa, seria o Messias dos islamitas, né? Ele dizia que ele tem um discurso que une todas as religiões, sabe? Ele tem um discurso que ludibria, ele faz sinais miraculosos, entende? Ele cura as pessoas, então... E o mais interessante naquele vídeo que a pessoa estava falando é que as pessoas estavam assinando uns documentos dizendo que pertenciam a ele, como se ele fosse um deus. E ele exigia adoração como Deus e as pessoas o adoravam. E não apenas contente com isso, as pessoas saíram pela rua alegres, dizendo que conheceram o verdadeiro Cristo e falando umas para as outras na região onde ele estava, né? Ele não tem feito isso apenas há pouco tempo. Se eu não me engano, num dos comentários que eu vi, ele estava fazendo isso há 2 anos, compreende? Então, para o mundo será o Messias perfeito, né? Eles querem paz. Se eles querem paz, então eles terão paz. E é justamente isso que diz. Quando disserem paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Quando as pessoas que aceitarem a marca, né, se sentirem tão cheias de si, tão em paz, lhes virá repentina destruição. Virá as trombetas, virá as 7 taças da ira, virá coisas terríveis a esse mundo, ok? E esse vídeo serve como um alerta também, ok? Logo me veio a memória de Jesus falando: se disserem está no interior das casas, não acreditem, né? Se disserem que o Cristo ele está, como fala? Se disserem que está nas ruas, né, nas praças, não acredite. Ele está falando que na vinda dele, ele vai vir num dia que ninguém espera, ok? Só que a Bíblia diz que os escolhidos se aperceberão, ok? Eles estarão atentos aos sinais, vigilantes quanto aos sinais, né? Esse é um homem que tem grande tendência a ser o anticristo. Ele utiliza das mídias sociais, né? Ele diz que você não precisa ir para a igreja, que você pode participar das reuniões online deles, né? E, enfim,
esse homem pede contribuições, coisas do tipo, e por aí vai, né? Só que uma grande dúvida que eu tenho é se ele realmente é o anticristo ou se ele é o falso profeta que faz milagres, né? Que faz sinais. Porque ele falou que faria um sinal, né? Lá no Vaticano. Então, se você for ver, ele faria sim, entende? Um papel como de um mensageiro de paz, né? O Papa Francisco ele fez isso. Ele ficava anunciando paz, né, pro mundo, né? Coisa que Cristo não falou. Cristo tem um discurso completamente diferente. Ele diz que traria divisão à Terra, né? Com o discurso da verdade, a verdade ela divide opiniões, ok? Uns vão ser da verdade, outros vão acatar mentiras, né? Que são mais confortantes. É claro que as mentiras sempre são mais confortantes. Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que se aperceber como igreja. A gente tem que se atentar como igreja. Tem que se posicionar como igreja, ok? Não é algo que a gente tem que fazer só quando a água bate na bunda, não. Entende? É algo que a gente tem que fazer o tempo todo, se manter vigilante o tempo todo. A sua carne, ela não dá descanso para você. A sua natureza não dá descanso para você. Então, por qual motivo, por qual razão você procuraria descanso? O rei Davi ele nunca descansou. No dia que ele tirou um descanso para ele, que era uma época em que os reis iam para a guerra, né? No dia que ele decidiu folgar, tirar um descanso, ele pecou, entendeu? Ele pecou um dos piores pecados, o adultério, entende? Ele, com esse pecado, ele já poderia ser condenado à morte, ok? Então, foi isso que aconteceu. Depois veio a morte de Urias, né? E por aí foi, um pecado para encobertar o outro. E o que eu posso dizer é, as pessoas estão confiantes, estão cheias de si. Elas não querem que ninguém avise elas de seus pecados. As pessoas têm que se aperceber de seus pecados e clamar a Deus que perdoe os seus pecados. Mas o evangelho ele não é como as pessoas imaginam, sabe? Não é um evangelho interpretado à luz dos homens, entende? O evangelho é aquilo que ele é. A essência do evangelho nunca vai mudar. E você percebe quando Jesus falava dos fariseus, ele falava: vocês são aqueles que justificam a si mesmos, vocês são aqueles que roubam as casas dos órfãos, das viúvas, né? Chamava eles de lobos devoradores, né? Porque os dízimos eram alimentos, né, dados para órfãos e viúvas. Por isso vem a palavra lobos devoradores, né? E só que Jesus ele mandava se aperceber com a doutrina dos fariseus, que significa santo, né? Por que que ele fala se aperceba com a doutrina dos fariseus? Porque era uma doutrina em que você, quando praticava boas obras, você era justo por praticar boas obras. Só que a palavra de Deus nunca falou isso, ok? Quando ele fala guarde os mandamentos para que viva, ele não está falando de guardar os mandamentos para ter vida eterna. Ele está falando guarde os mandamentos para você não ser punido com morte. É isso. Porque o salário do pecado não é a morte, como está escrito. E no Velho Testamento, o adúltero não era apedrejado até a morte. Ou seja, é isso. Guarde os mandamentos, ame os meus mandamentos, é o que Deus estava querendo dizer. Ame os meus mandamentos com todo o seu coração, com todas as suas forças. Faça o possível e o impossível no que depender de você para guardar os mandamentos, para não pecar.
Por isso que Jesus falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Isso é o que dá total sentido à loucura da pregação do evangelho. Porque como ele pode exigir ao homem, esforce-se por entrar pela porta estreita, se é impossível ao homem a salvação, como ele mesmo disse, é isto impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. E ele também disse outra vez, sem mim nada podeis fazer, nem ser bons filhos, nem ser bons maridos, nem ser boas pessoas, nada você pode fazer sem Cristo, entende? E reconhecer isso é o primeiro passo, entende? Isso é o que levará você a ter uma confiança maior em Deus, maior em Cristo. E existe 3 glorice que a Bíblia diz. 3 coisas que o homem pode se gloriar. A primeira delas, aquele que se glorie, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Glorie-se em me conhecer, ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E aprender com Deus, é isso que ele está querendo dizer. Tanto que está escrito na palavra de Deus. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Ou seja, é você buscar a sabedoria e prosseguir buscando a sabedoria de Deus. Mas confiando em Deus para dar a fiel interpretação e não na sua figura humana, não nas suas aptidões humanas, ok? Porque a palavra de Deus é indecifrável ao homem, a qualquer homem que seja. Porque está escrito que aquele que cogita as coisas da carne é carne, e o que cogita as coisas do espírito é espírito, né? Tanto que ele fala, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, entende? E tanto que ele fala que o homem carnal não discerne as coisas do espírito, né? Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Que todas as coisas? Todas as coisas que são reveladas na palavra de Deus, ok? E as coisas dessa vida também. Ele sabe distinguir entre a aparência do mal e aquilo que é bom. E tem coisas que aparentam ser boas, mas são más. Pra você ter uma ideia. Como decifrar isso? Através da palavra de Deus, ok? Então, se apeguem a Deus. Amem a Deus de todo o coração, ok? E é isso que Deus pede, que você ame a Ele de todo o seu coração. Não amar Ele por causa de algo que Ele pode te oferecer, não amar Ele por causa de agora eu estou numa situação boa, agora eu vou buscar a Deus. Ou eu estou passando situação ruim, agora eu busco. E quando fica bom eu não busco. Não. É todo o tempo você deve buscar a Deus. Deve buscar o que agrada a Deus. Em todo momento pergunte a Deus o que Ele quer que você faça, para qualquer decisão que você tomar na sua vida, entende? Principalmente decisões espirituais, ok? Principalmente a respeito do seu chamado, do seu ministério, ok? Pra você ter uma ideia, Deus teve que falar 14 vezes comigo, pelo que eu me lembro, na mesma passagem, para dizer que o meu evangelho era um evangelho, o meu ministério, perdão, era um ministério evangelístico. Eu seria totalmente focado no evangelismo, em levar a palavra de Deus, entende? E eu estou aguardando a resposta de Deus para saber se de fato eu sou uma das 2 testemunhas do Apocalipse ou não. Claro, eu como ser humano tenho dúvidas, logicamente, ok? Mas no momento de professar profecias, eu não tenho dúvidas do que falo, ok? Eu falo com uma certeza muito grande. E estranhamente eu fui afastado do serviço, né? Vou ficar 3 meses afastado do serviço. E 3 meses foi o que eu falei num dos últimos vídeos meu do canal, que
Deus retiraria a graça que faz os homens ser bons exatamente no dia 30 do mês 6. Ok? Exatamente no dia 30 do mês 6. Seria retirada a graça que faz os homens ser bons. E os homens começariam a, a agravar os conflitos entre si, né? Mas a igreja, ele preservará. Foram 3 meses. Porém, os seus escolhidos, ele preservará a sua graça, logicamente, ok? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: se afirme com Deus, se apegue a Deus. Jesus disse: chegará um dia que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não o verão. Em outras palavras, quem nunca pensou ou desejou caminhar com Cristo na terra, como os discípulos caminharam? Todo mundo. E esse homem, o anticristo, as pessoas vão caminhar com ele. Ele vai dizer que é Cristo. E por que que Cristo falou isso? Justamente para você não ser enganado. Cristo não vai voltar a caminhar na terra. Ele já cumpriu a missão que ele tinha para cumprir na terra. Ele só vai voltar para julgar o mundo. Ok? Por isso, se aperceba de seus pecados. Não considere, porque tudo está indo bem, não está acontecendo nada de ruim, eu não vou me afirmar com Deus. Se afirme. O que Deus quer é que você dê a sua vida por Ele. Dê a sua vida pelos seus familiares e por aqueles que você ama. Ele quer que você dê a sua vida a favor do Evangelho. Ele quer que você viva inteiramente para Ele. Ok? Até mesmo no seu serviço, em todos os lugares. A nossa fé deve ser pública, não oculta. Ok? Não deve ser uma fé particular, deve ser uma fé pública, para que outras pessoas tenham acesso a Deus da mesma maneira que a gente teve. Eu estou falando um acesso para a salvação, ok? Porque trabalhando no coração do homem, levando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus aos homens, que você vai preparando o caminho para que Deus abra o coração desse homem e ele venha receber a salvação, ok? E claro, é algo que todo mundo já deveria saber, mas a questão de julgar uns aos outros, prefira não fazer um juízo antecipado, ok? Mas se você tiver a situação em suas mãos, se você saber o que ocorreu, saber dos fatos, analise com prudência e ofereça a melhor solução para o seu próximo. A solução sempre está na palavra de Deus, nunca fora dela, ok? Aquele que entende, que consegue interpretar, conhece a palavra de Deus e sabe instruir, instrua o seu próximo. E caminhe nessa instrução da qual instrui os outros, ok? Graça e paz a todos. Deus abençoe.